Imagine uma casa que mantém o hábito de ter o quarto da bagunça, ou porão, ou alçapão, ou sótão, ou despensa. Mesmo que você não tenha esse hábito, é fácil imaginar, porque muitos indivíduos há que ainda mantêm esse hábito. É onde acumulam-se roupas não mais usadas, brinquedos antigos, objetos que podem fazer ou não sentido para o indivíduo que tem esse hábito. Ou pode até ser um lugar que não tem essa intenção, mas é onde varremos para debaixo do tapete aquilo que está acumulado ou ganha a terminologia de sujeira. E não mostramos isso para ninguém. A casa, no que é demonstrada, pode estar asseada, bonita, mas mantém esse lugar obscuro que não é mostrado. Por vergonha, negamos que esse lugar existe e escondemos muito bem. Eu trouxe essa metáfora para comparar com o elemento da sombra, a dimensão da sombra na estrutura psíquica do ser humano. É aquele lugar na nossa estrutura onde escondemos ou negamos as nossas facetas difíceis de serem aceitas. Podemos estar falando, por exemplo, da inveja que sentimos, do ódio, do desejo de vingança, da sensualidade exacerbada, enfim. Não importa. Mas também é um lugar onde escondem-se talentos, onde se escondem potenciais que foram reprimidos por uma educação essencialmente rígida no âmbito da moral, da ética, ou então por um trauma, pelo movimento que nós passamos a desacreditar de nós mesmos, trancafiamos na sombra, decidimos negar. E isso se projeta. E constantemente se projeta em sintomas, porque não são elementos elaborados, como disse Jung. Podemos fazer, por exemplo, uma ponte sobre aquilo que nos irrita no outro. Muitas vezes julgamos as pessoas de egoístas. E pode ser um sinal que aquilo se dá porque estamos nos abandonando já há muito tempo. Não cuidamos de nós, não nos conectamos. A nossa autoestima está baixa, o nosso auto-amor nem se fala. Então julgamos os outros como egoístas. E na verdade é a falta de autocuidado. Mas negamos isso. E nos sentimos confortáveis construindo narrativas acerca dos outros. Assim é também com a inveja, quando acusamos aquela outra pessoa de materialista. Pode ser um sinal que, se movimentássemos o nosso potencial, poderíamos adquirir as mesmas coisas ou melhores do que aquela pessoa. Mas como estamos numa zona de conforto e aquilo é difícil para nós, preferimos criticá-la e acusá-la de materialista. Porque se estivéssemos bem conosco mesmo, com o que temos, nem nos daríamos conta daquilo que o outro adquire. Mas é porque tem um potencial latente querendo ser descoberto neste momento. Implica que quando a sombra aparece, quando conseguimos esse feito, essa empreitada tão importante no nosso caminho iluminativo, na nossa individuação, é preciso integrá-la na nossa personalidade. Desculpe. Isso não significa não modificar a personalidade, não modificar o comportamento aonde que é preciso. Isso também não significa que toda crítica é uma projeção. Há sim comportamentos sociais que devem ser confrontados. Mas quando nos inquietamos com isso de forma exacerbada, com tudo e com todos, é sinal que alguma coisa emana em nós mesmos e está sendo negado. Quando nós percebemos, por exemplo, que estamos incomodados com o comportamento político, com o comportamento ético dos políticos, devemos nos perguntar com coragem: será que eu não gostaria de estar lá no lugar dele? Usufruindo das ditas regalias? Porque se eu estivesse verdadeiramente consciente acerca do comportamento e da ética, eu começava por cuidar do meu lixo em casa, da reciclagem, do cuidado da minha moradia, na velocidade do carro que eu me movimento, respeitando faixas, sinais, estacionamentos privativos. Será que a minha narrativa indignada não significa raivas e ódios reprimidos sobre a minha própria existência e que na dificuldade de eu confessá-los eu transfiro para os outros? A sombra é lugar de fragilidades, mas de potenciais. Aquilo que desaprovamos pode ser, por exemplo, um sonho roubado
que os nossos genitores nos desencorajaram a perseguir. E na iminência de não alcançar mais o nosso desejo, a nossa realização, passamos a desaprovar, a amesquinhar, a apequenar o movimento dos outros. É preciso ter muita coragem para admitir a sombra. E é preciso um trabalho diário. Analisar os seus sonhos, o seu comportamento, anotá-los e, sobretudo, ter a coragem de confessar a si mesmo que nós temos sim sombras, os ditos defeitos. Mas aceitar isso e aceitar com acolhimento, porque na maioria das vezes nós vamos perceber que isso tem uma raiz em algum tipo de dor que sofremos ou repressão. Isso significa começar a olhar a totalidade do ser humano, apartar-se um pouco do conceito de bem, mal, bom, ruim, feio, bonito, pecado ou virtude. Enxergarmos-nos como seres inteiros. Por exemplo, quando cometemos uma falta, uma grosseria, uma agressão verbal ou até física, temos a tendência de nos auto-julgar como seres maus, errados, por inteiro. E aquilo foi apenas uma faceta da nossa personalidade, mas que faz parte da totalidade. Mas isso não exime as partes positivas, as dimensões positivas que eu já conquistei. Por exemplo, se você assistir o Game of Thrones, você vai constatar que você tanto ama um personagem como odeia aquele mesmo personagem daqui a pouco. Porque ele é capaz de fazer o bem e de fazer o mal. Mas quando tiramos esse conceito, entendemos a totalidade. E começamos a ter uma observação de consciência muito mais apurada sobre nós mesmos. Acolhimento, aceitação, e daí sim uma melhoria progressiva, harmoniosa, mas contínua. Reconhecer a sombra significa dar a chance de aparentes dragões e demônios virem à tona e integrarem-se na luz. Porque constantemente os demônios internos são potenciais, abafados, reprimidos e negados. E que agora, por não serem elaborados, ganham a roupagem e a máscara de seres demoníacos. São forças psíquicas, para entendermos melhor. E quando damos essa chance de esses demônios dizerem a que vieram, desculpe, dar a chance desses demônios mostrarem aonde que foi confeccionado a sua tortura infernal, entenderemos que o que precisamos é a aceitação da nossa totalidade, dar um novo direcionamento para a nossa energia psíquica. A escalada sempre é longa, árdua, mas vale muito a pena. Porque quando fazemos integração dos opostos, quando entendemos, por exemplo, que somos capazes de sentir inveja e também somos capazes de desejar o bem, e que de repente o sentimento de inveja é de fato uma anunciação que não estamos usando o nosso potencial, nós começamos a experimentar uma força nova. Teremos uma facilidade maior em nos auto-perdoar. E quando nos auto-perdoamos de fato, perdoamos e compreendemos o outro. E a vida ganha um contexto muito mais leve, tanto no sentido emocional como até físico, psicossomaticamente falando. Encerrando, vamos lembrar da frase de Jung. Enquanto você não ouvir o seu inconsciente, ele continuará gritando e vai determinar a sua vida. E equivocadamente chamaremos isso de destino, quando na verdade é um virar as costas para a nossa totalidade. Pensemos nisso e nos olhemos como seres inteiros, totais, e não somente como fragmentos conceituais de certo e errado, pecado e virtude. E Jung disse que a iluminação não vem de imaginar figuras de luz, mas sim de admitir e iluminar a sombra que está em nós com o movimento de aceitação. Se aceite, se perdoe, se dê chances, se acredite e não se olhe somente como esse ser sombrio
e nem somente como um ser de luz. Somos duais e estamos a caminho da totalidade. Uma ótima noite a todos.